convidado de hoje é o Carlos Eduardo Ferreira, mais conhecido como Kaká, famoso Kaká, nesse nosso universo Companhia Atlética. Ele é muito conhecido, né, em todas as unidades. O Kaká é formado em Educação Física pela Unicamp, fez pós-graduação em Gestão de Negócios pelo SENAC e iniciou na Companhia Atlética de Campinas em 99. E em novembro desse ano ele vai fazer 23 anos de casa. Ele entrou como estagiário de final de semana e em 2001 se tornou professor efetivo. Aí em 2003 ele participou do POI, que é o nosso processo de oportunidade interna, e foi promovido a gerente de musculação. Na época foi o mais novo gerente da rede, né? O que tinha menos idade na rede. E a partir de 2008 foi promovido para gerente técnico corporativo de todas as unidades do grupo. Então, ele é o responsável técnico pela pesquisa e pelo desenvolvimento de novas aulas, programas, layouts, para todas as áreas, né? Musculação, ginástica, etc. E todo mundo conhece o Kaká, né? O Kaká está sempre visitando as unidades, está sempre trabalhando na questão da formação de novos professores, né? Isso é tão importante para a rede. E aí, Kaká, seja muito bem-vindo. E eu gostaria de começar te perguntando por que você escolheu a educação física? Obrigado pelo convite. Eu acredito que esse convite, assim, veio até numa boa hora, porque eu já estava esquecendo de algumas coisas, então é melhor gravar logo, porque aí a gente não esquece mais, né? Então, isso é muito bom ficar registrado um pouco da nossa memória, da nossa história. Então, eu quero agradecer, Cíntia, essa oportunidade. E respondendo a sua pergunta, né, por que educação física, né? Bate pronto, porque era isso que eu sentia que eu era vocacionado desde muito criança. Eu fui convidado, assim, fui colocado numa aula de judô com 5 anos de idade, e depois eu já fui colocado numa escola que o padre que coordenava a escola São José, ele é irmão Rino, ele gostava muito de esportes, então ele promovia multiesportes, quer dizer, esportes de verão, esportes de inverno. Como ele vem da Itália, então, assim, ele tinha essa questão de esportes por estação, por momento do ano, ele vai mudando. Então, assim, eu tive uma experiência esportiva muito, assim, ampla, desde pequeno, e ao mesmo tempo bem profunda, porque o judô era ministrado por um sensei que ele era um sargento da polícia, e aonde ele impunha também muita disciplina. Então, assim, e aquilo nunca me incomodou, a questão da disciplina, de seguir regras. Desde criança, que eu me lembre, assim, eu participei muito bem de todas as aulas. E isso foi por muito tempo, porque comecei com 5 anos e, de verdade, eu só fui parar de praticar judô na faculdade. Então, assim, foram muitos anos. Só que nesse meio tempo, eu comecei a perceber que eu tinha uma vocação para educação física. Por quê? É até engraçado. Final de semana, eu saía para andar de bicicleta, de mountain bike com meus amigos. Tinha por volta de 12 anos, e a minha mãe já até confiava em mim, porque eu era, assim, desde criança, uma criança que, como diz, saía de casa, mas voltava para casa, nos horários, nos combinados. Então, assim, eu ia e voltava. Então, a minha mãe começou a criar uma certa confiança e me deixou a sair para pedalar com esses amigos que eram um pouco mais velhos. Sendo mais velhos, eles chegavam sempre na frente. Por exemplo, tinha uma montanha, uma subida, eles estavam lá na frente me esperando. E como eu ficava todo rosinha, na época passava um desenho chamado Família Dinossauros, então meu apelido era Baby, porque eu ficava todo rosa. Mas aquilo era sinônimo de muito esforço, porque eu entendi que a gente fica ruborizado quando a gente está fazendo um exercício com muita intensidade, depois que eu fui estudar isso. Mas naquele momento, o que me incomodava é que sempre eles tinham que me esperar. E aí eu tive uma sacada. Eu fui até uma banca de revista e comprei alguns exemplares, todo mês um exemplar da Bici Sport, era uma revista de bicicleta. E nessa revista tinha um capítulo que falava sobre treinos para melhorar o ciclismo. Isso com 12 anos. Quando eu comecei a ler, eu pegava aquele capítulo e colocava no meu armário. E aí eu comecei a adaptar para mim.
Então, ao invés de eu ir só no final de semana andar de bicicleta com eles, eu treinava mais umas 2 vezes durante a semana, seguindo esse plano da revista. O que aconteceu? Com 14 anos, eu estava esperando eles lá em cima do morro, enquanto eles estavam subindo. Então, 2 anos depois, eles começaram a me perguntar o que aconteceu. E naquele momento, eu comecei a perceber a maravilhosa profissão de educação física, que pode realmente transformar sonhos em realidade. Porque você se desenvolveu o seu corpo para poder cumprir uma missão, uma tarefa que você naquele momento não tinha condição. Então, quer dizer, isso dependia de você, do seu corpo. E eu tive uma motivação, que eram eles mesmos, de estar me esperando aquilo ali, aquele fato de estar me esperando. Porque se eles não estivessem me esperando, talvez eu nunca estivesse me esforçando para chegar lá. Então, eles deram a medida certa para eu também ver a questão da relação. Eles foram meus professores naquele momento, uma relação professor-aluno. Ele causou um desnível e o aluno, que era eu naquele momento, sem eles saberem que eu estava me considerando um aluno, eu fui atrás para poder chegar lá, né? E quando eu cheguei lá, o engraçado é que com 14 anos eles começaram a me pedir, faz uma planilha para mim, então. Então, assim, aí vem o lado negro da história, que eu comecei a cometer profissão ilegal, né? Mas sem saber, era um adolescente, uma criança, comecei a usar das planilhas antigas e adaptando para esse grupo, e esse grupo foi um grupo forte comigo até os 17 anos, antes de eu ir para a faculdade, onde a gente saía para competir de mountain bike, fez um time bem forte, onde eu acabei virando o treinador dele sem ter uma condição ainda formal de ser treinador, né? E aí, para complementar isso, eu comecei dos 14 anos, 17, toda vez que eu viajava para casa da minha irmã, que ela morava em cidades bem distantes da onde eu morava, que era Pouso Alegre, sul de Minas, chegando lá, era como todo mundo sabia, minha família sabia que eu gostava de educação física, de fazer ginástica. Chegando lá, eu era sempre apresentado em algum clube ou alguma academia e eu acabava ajudando o instrutor, eu acabava ajudando a professora da aula de um aulão perto da piscina. Então, eu comecei a fazer uma prática da educação física muito precoce, né? E aí eu comecei a perceber que isso não era uma escolha da educação física para mim, era a minha vida, né? Eu poderia fazer qualquer outra coisa, eu me sinto capaz de tentar fazer qualquer outra coisa. Desde as coisas que a gente fala que não é tanto valorizado, como vou trabalhar com alguma coisa que não é, mas eu trabalharia muito bem, porque eu tenho uma predisposição para tentar fazer o melhor, independente da situação. Mas o que mais me dava, assim, uma certa uma canalização do meu desejo com a minha capacidade de realizar foi a educação física, né? Então, assim, a minha escolha da educação física, ela veio com essas sequências de experiências corporais, né, que eu tive comigo e com colegas, e aí foi me reforçando que esse era o meu caminho. Então, na hora que eu optei no vestibular, a minha primeira opção sempre foi educação física, e aí tinha que marcar uma segunda opção. E eu falei assim, mas eu sou obrigado a marcar uma segunda opção, porque eu não tenho uma segunda opção. Eu tenho uma segunda opção de faculdade, então eu me inscrevi em 3. Eu tive a chance de passar pelas 3, escolhi aonde eu ia ficar, que é Campinas, que eu achei que Unicamp seria uma faculdade bacana, onde tinha uma cidade legal, era próximo da minha cidade natal. Então, assim, foi um pouquinho da minha história da escolha da educação física. Na verdade, é ela que te escolheu, né, Cacá? Você vê que quando você coloca assim, deixa, né, o homem, né, como fala, o ser humano a viver, né, ele começa a perceber ele mesmo, né, qual caminho tomar, né. Sim, com certeza. Eu queria que você me falasse um pouco como tem sido essa sua trajetória na companhia, no aspecto de crescimento como ser humano, como você acabou de colocar, né? Como tem sido esses anos todos, quase 23 anos daqui a pouco? Olha, eu assim, foi bom essa pergunta, porque eu fiquei muito assim, pensando, principalmente nesse momento inicial da companhia atlética, porque o que aconteceu? Eu entrei em 97 na educação física, na Unicamp, e em 99, eu tinha uma opção de continuar num estágio que eu estava,
ou partiria para a Companhia Atlética, que era um estágio só de sábado e domingo. E um professor, que era colega do coordenador da Companhia Atlética de Campinas, falou assim para esse coordenador: olha, eu tenho um estagiário lá, que ele é muito bom, mas ele é chato, ele pergunta, até explorar assim, a gente para falar para ele parar de perguntar, mas ao mesmo tempo é um cara disciplinado, ele é respeitoso, ele tem algumas características que vai te servir. Aí o coordenador falou assim: mas ele não é mala? Não, é diferente, a pergunta dele, você vê que o intuito não é te espizinhar, para te testar, era para ele realmente saber, que ele quer saber. Falei assim, vai lá, assim, aí ele falou assim, então chama ele aqui que eu quero conversar com ele. Aí eu fui até a Companhia Atlética, me apresentei para o coordenador, ele falou assim, olha, eu só tenho uma vaga de sábado e domingo. E naquela época não tinha muita folga, era estagiário sábado e domingo, enfim. Aí eu peguei e falei assim, olha, Cássio, se eu for escolher para o sábado e domingo, eu queria que você soubesse que o que eu estaria perdendo, que eu estou escolhendo vocês aqui para eu trabalhar, mas eu queria que vocês soubessem. Eu vou parar de ir ver meus pais, porque eu não moro aqui, eu estou numa república, então sábado e domingo. Aí ele fez uma pergunta, mas por que você estaria escolhendo não ver seus pais do que e vir aqui? Porque eu acredito que meus pais ficariam felizes de eu estar trabalhando numa academia dessa de ponta como essa aqui, porque eu não teria condições inicialmente financeiras nem de ter a metade desses equipamentos para eu poder praticar e nem dinheiro para cursos extras que eu poderia estar tendo que fazer para conhecer esses equipamentos de última geração que vocês colocam aqui dentro. Aí ele gostou da resposta e falou assim, olha, por mim você está contratado no sábado e domingo. Beleza. Então, sábado e domingo, tá lá o Kaká contratado para trabalhar sábado e domingo e como estagiário. E aí eu fiz uma pergunta para ele, e a refeição? Não, o que tem a refeição? Não, a refeição, tem refeição? Não, você tem um prato mais em conta lá na lanchonete, você combina lá, você faz o pagamento por mês. Eu falei, beleza, tá tranquilo essa parte da refeição. Aí eu peguei, comecei a trabalhar sábado e domingo, no final do primeiro mês, foi engraçado, que eu fui pagar o cara da refeição, essa história boa a contar. Final das contas, pego o meu salário do final de semana, vou lá pagar o rapaz da refeição, que é o seu Horácio, e sobra R$ 37,50. E aí, naquele momento, foi o meu primeiro momento de pensar, vale a pena? Vale a pena? Aí eu parei assim, vale. Por que vale a pena? Porque eu vou te dizer agora, todo sábado e domingo que eu chegava lá, no sábado e domingo, que eu ia atender os alunos vinham para mim e falavam assim, Kaká, eu nem imagino quando você se tornar um professor, porque como você trabalha tão bem como estagiário, então você vai ser muito bem valorizado. Olha, eu vou te ver ainda numa televisão, hein, dando entrevista. As pessoas davam sempre um feedback positivo do meu atendimento. Em contrapartida, eu tive que lidar também, logo cedo, com isso. Por quê? Porque no final de semana, os meus colegas que trabalham lá dentro da Companhia Atlética como professor, não eram os dias que mais eles gostavam de trabalhar, porque sábado e domingo queria estar com a família, mas eu não tinha a família ali. Queria estar com a namorada, eu estava sem namorada, tinha que estar atendendo os filhos. Estava longe para mim a ideia do filho. Então, para mim, eu só tinha aquilo ali para eu fazer de forma boa. Então eu trabalhava muito, andava muito, atendia muito. E aí uma cena aconteceu de um desses colegas chegou para mim e fez a seguinte colocação: olha, é melhor você sossegar o facho porque você está constrangendo a gente. Porque na verdade você fica andando aí para baixo assim, a gente está mais parado e você parece que a gente não atende, só você que atende. Aquele momento eu dei uma risada, até porque a gente não sabe exatamente, eu começando a trabalhar, o que é isso, né? O que é isso? Ele está falando para eu voltar à parte do time, ele está falando que isso é o mal, isso é só o mal para ele, mas eu segui o meu instinto, eu falei assim, as pessoas estão aqui, vem poucas pessoas, já que vem poucas pessoas no sábado e domingo, eu posso dar um atendimento muito melhor, porque eu tenho mais tempo com elas.
E aí eu não desisti de fazer dessa forma. E aí o que aconteceu? Você está falando de crescimento. Saí agora dessa etapa de estágio e os alunos fizeram um monte de RO para eu me colocar como estagiário durante a semana. E aí fizeram isso, aí o Cassinho perguntou, ó, o pessoal tá aqui reclamando aqui que você tem que ir pro durante a semana. Eu falei assim, Cassinho, mas eu já faço um estágio numa academia de segunda a sexta-feira, à noite, quando eu saio da Unicamp, porque a Unicamp era período integral, eu saía por volta das 5, 5h30, chegava lá às 18 horas e trabalhava até às 22 horas. Então eu vou ter que sair da outra. Só o que aconteceu na outra? Como na outra as pessoas começaram a ficar desestimuladas por várias situações que ocorreram lá por parte da direção, eu não, porque eu comecei a ganhar mais cargo. Eu via se o papel higiênico estava faltando, eu atendia o aluno novo que chegava na recepção, eu comecei a conversar com mais pessoas, enfim, eu me sentia cada vez mais coordenador daquele negócio lá, mas sabendo do tamanho que eu era, quer dizer, que era estagiário, mas a questão do cargo não é o título só, é o que você faz, e aí acaba se transformando no título. Então, assim, eu acabei, na verdade, lá. E aí, para eu abdicar desse poder que foi dado ou conquistado, nesse caso aí, eu teria então que falar assim, olha, isso eu vou ter que abrir mão para ir durante a semana para a companhia atlética. E novamente, o professor que me descobriu virou para mim e falou o seguinte, naquela época, falou assim, você é um ótimo piloto de Fórmula 1, só que de segunda a sexta, você tá pilotando um carro que está aquém ao seu piloto, ao nível de piloto que você pode se tornar. Você precisa sair desse carro e ir para o outro carro, né? Olha, mas aquilo ali foi tão difícil para mim, porque eu estava meio agarrado nessa sensação de poder, de fazer coisas, porque o poder, quer dizer, na capacidade de realizar, sabe? De fazer. Então, e eu chegando lá, eu sei que a companhia atlética tem uma estrutura, tem umas regras, tem processos, e assim, eu já sei disso por causa do final de semana. Só que agora eu vou ter 100% disso. Será que eu vou me adaptar? Será que é isso mesmo? Então, nesse momento, eu me apoiei nesse professor, porque eu falei assim, esgotou a minha capacidade de enxergar lá na frente. Então, eu vou apoiar nesse cara, porque ele me deu uma oportunidade no final de semana que eu estou amando, as pessoas estão reconhecendo, e eu estou ganhando essa oportunidade de trabalhar no meio de semana por causa disso. Então eu falei para o Charles assim, Charles, eu vou aceitar, mas saiba que eu não tenho certeza disso. Eu estou indo, mas me apoiando aí na sua visão, você está enxergando mais do que eu. Ele falou assim, pode ir, que você não vai ter erro, tal. Assim, é uma sensação ruim, porque eu brigava comigo mesmo para ir, mas eu fui, né? Eu fui trabalhar das 18 às 22 horas, no mesmo horário. E aí começou uma outra forma de reconhecimento dos alunos, falou assim, olha, imagina quando você se tornar professor, você vai ter vários personagens trainer. Naquele momento eu não sabia muito, eu sabia que o personal trainer era aquele professor mais top, que os alunos gostavam e pagavam para eles de forma particular. Então, para mim, eles eram nossa, esses professores são muito bons, porque para um aluno querer pagar o que paga na companhia, ainda pagar a mais para eles têm que ser muito bons. Então, assim, para mim sempre foi essa a referência de se tornar um personal. Então, eu falei assim, bom, vou continuar meu trabalho. E aí, me formei, me tornei professor, né, em 2001, eu me tornei professor, e nesse primeiro ano, eu tive uma situação que eu nunca vivi, que eu tive no primeiro ano, ao final do primeiro ano, eu estava com 21 alunos de personal. Então, assim, o número era gigante, a grana, eu nunca tinha visto essa grana, né? Essa grana. Eu tinha condições de comprar e comer qualquer coisa muito fácil. Eu não tinha não tinha família, tava fácil, né? Então, assim, para mim isso foi uma situação muito inovadora, assim, em um ano você ter essa sensação. E aí, né? E aí para não perder o costume, né? 2001, fiquei bem, assim. 2002 foi legal, assim. Em 2003 surge um corporativo, um gerente corporativo que tinha a posição igual que eu tenho hoje, chamado André Leme, né? O André Leme virou para mim e falou assim, olha, você tem que participar do processo seletivo de gestão. Eu falo, eu?
tô cheio de alunos de personal. Assim, não, mas você tem perfil. Aí eu fiz a pergunta assim, e aí, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer um projeto respondendo 3 perguntas. Como é que você vai unir a equipe? Como é que você vai tornar o seu departamento mais rentável? E qual novidade você vai trazer para o serviço da musculação que vai fazer a diferença para os alunos? Aí eu falei assim, tá certo. E eu não fiz a inscrição. Na hora que chegou um dia antes do processo seletivo, ele ficou sabendo. E ele me ligou, falou assim, você não vai participar? Você vai perder essa oportunidade, eu estou te dizendo, você tenha o perfil para cargo de gestão de pessoas, tudo. Aí eu falei assim, de novo, né? Eu não enxergo isso tão longe, vem uma outra pessoa que eu considero e fala isso para você. E agora, né? E agora? E aí, bom, novamente, vou me apoiar nesse rapaz que tá me falando que eu preciso, que eu tenho o perfil. Fui lá, me inscrevi. Só que aí eu tinha que fazer um projeto em um dia. E aí eu falei assim, agora, comentei com vários alunos que eu ia participar. Os alunos, é isso mesmo, aquela torcida, sabe? Daqueles que gostam da gente. Não, você merece. Aí, enfim, aí uns davam dica, outros davam recomendações, enfim. Só que isso não me ajudou, porque eu precisava fazer o projeto. E aí eu encontrei à noite um professor da PUC, chamado Juliano. Comentei com ele, falou assim, lá em casa tem um escritório e eu tenho uma biblioteca. Na biblioteca tem uma revista muito famosa de gestão chamada HS Management, que é uma revista muito boa de gestão. Você não quer ir para lá? Lá tem um sofazinho, você pode usar lá, pode dormir. Bom, cato eu fui para a casa dele, passei a noite e comecei a ler algumas reportagens e artigos. Aquilo me apaixonou, porque parecia que era isso mesmo que eu tinha que ter feito, porque, nossa, gestão de pessoas, desenvolver produtos, aquilo ali foi realmente muito importante para mim. E eu passei aquela noite ali fazendo aquele projeto, no dia seguinte o projeto tinha que ser impresso, aí ele emprestou a impressora, imprimi, fui lá para o processo seletivo, estava a Paola, estava o Edward, estava a Patrícia, estava todo mundo lá na bancada, lá, como diz a história, e fui passando pelas etapas. Chegou na última etapa, eu e o Zé Ricardo, e eu falei assim, Zé, nós chegamos até o final, hein? Ele falou assim, você é muito novo, né? Eu falei assim, exatamente, eu tô surpreso por isso. Eu tá no final e eu ser o mais novo aqui, né? Vocês todos têm uma experiência muito maior do que eu. E aí veio a pergunta final para o Zé Ricardo. O Zé Ricardo entrou, eles fizeram uma pergunta meio final, o Zé Ricardo deu a resposta, saiu, e entrou o Kaká e fizeram uma pergunta final. Eu depois de um tempo, eu fiquei sabendo que eu tinha sido selecionado. Eu falei assim, não é possível, não é possível. Como é que eu fui selecionado? Eu não tenho histórico nenhum de liderança. Mas eu tinha uma história de liderança que não foi por cargo, mas foi por tarefa que eu fui cumprindo ao longo dessa experiência na Companhia Atlética, que a coisa foi criando uma reputação, uma história, né? Mas só que eu não tinha, de fato, um currículo que me desse sustentação. E aí eu cheguei um dia, eu me encontrei com o Zé Ricardo no aeroporto, indo para Porto Alegre, onde ele estava lá em Porto Alegre como um gestor de musculação, e fui lá para poder falar com ele. Eu encontrei com ele, eu perguntei assim, Zé, me tira uma dúvida, o que você respondeu naquela última pergunta? Ele nem lembrava, assim, aquela última pergunta, como é que você se via daqui 5 anos na Companhia Atlética? Aí o Zé Ricardo respondeu assim, olha, eu me vejo como um gestor corporativo, cuidando e ajudando todas as unidades. Eu falei assim, minha mãe do céu, o que eu respondi? Aí ele falou, o que você respondeu? Eu falei assim, ó, eu sou mineiro, né? Eu falei, quando o Edward perguntou, como é que você se vê daqui 5 anos? Eu respondi, uai, aqui mesmo, a quantidade de trabalho que eu tenho para fazer e coisa que eu tenho para aprender, 5 anos é pouco. Aí foi assim, foi exatamente isso, quer dizer, exatamente o grau assim de pé no chão que me fez assim a colocar, que eles entenderam, olha, o Kaká, o ponto mais fraco do Kaká, ele trouxe à tona no final, mostrando que ele só vai conseguir isso com o tempo e que ele vai tentar lutar por isso durante os próximos 5 anos. Então, aí eu acho que eles avaliaram tudo, né? Se apostavam ou não nessa novidade exótica aí de Minas, ou pegavam uma pessoa mais tradicional, né? Já estava no formato já de tempo de casa e tudo mais, né? Então, assim, essa foi a minha passagem para virar gestor
de musculação. Só que tem um ponto que eu gostaria de te contar também. Na hora que eu me torno gestor, o que eu descobri? Que toda vez que eu estava tendo uma promoção, o que acontecia com a minha parte financeira diminuía. E na minha concepção é que promoção você promove, né, mas diminuía como, Cacá? Não, eles não aumentaram o salário? Aumentaram, não há problema nenhum com a companhia. Era comigo mesmo, porque eu tinha que decidir se eu quero fazer um bom trabalho de gestor, aprender, ir atrás, participar mesmo, de fato, eu precisava, então, dar prioridade a isso. E prioridade existe nessa vida real, uma prioridade acontece num tempo. Então, você precisa colocar tempo para você dar prioridade. Não basta falar que eu tenho prioridade, que eu quero estudar, mas você não tem tempo para estudar, né? Você tem que ter o tempo para isso. Então, aí, eu peguei os meus colegas e foi um trabalho muito interessante, porque eu tive que peneirar quem é que tinha o perfil de alguns alunos meu de personal e fui indicando. E nessa, 11 alunos saíram da minha carteira e foram espalhados. O que foi bom nessa história? Muitos dos professores me olharam melhor depois disso, porque acharam, pô, esse cara é parceiro, tal. Não era que é só uma questão só de gosto, uma questão para ninguém ficar desamparado. Eu queria realmente. E aí eu usei da minha sensibilidade para saber quem é que tinha o mais perfil daquele aluno, dividia com o aluno, tudo. E então, assim, eu tive essa situação. Houve uma queda na parte financeira final, mas houve um ganho na parte de visão de trabalho, local de trabalho, poder de realizar. E aí, uma das novidades que eu tive que me apresentar no projeto, até hoje, é a novidade que vigora em todas as unidades, que é o aluno ser atendido de forma individualizada, durante 1 hora, sentado, olho a olho com o professor. Então, assim, para você ver que, às vezes, realmente precisa dar oportunidade para pessoas para se mostrar o que elas podem contribuir, né? Então, eu digo isso e isso me ajuda até não, atualmente, como continua o crescimento, mas me ajuda a olhar para as pessoas novas e respeitar não porque ela não tem, mas porque ela pode oferecer para a gente, sabe? Então, isso me ajudou a ter essa visão. E aí, em 2003 até 2008, que foram 5 anos, eu tive a chance de migrar da gestão de musculação e cuidar também de uma gestão de kids com um líder abaixo de mim em relação à hierarquia, mas eu trabalhava junto com esse líder, que era uma professora chamada Vanessa Quintana, na natação, no aquático, o Fernando Barros, na musculação, o líder foi o Kleber, e aí, então, entre 2003 a 2008, 5 anos, eu tive esse processo também de formação de uma linha sucessória, porque na hora que aconteceu o convite para se tornar mais corporativo, porque desde 2003 eu vinha ajudando nos processos seletivos, na abertura de unidades e nos treinamentos das unidades. Mas em 2008 veio de forma formal o convite de tocar um projeto grande, que era o CIAON, que era a mudança completa do sistema de trabalho da musculação, colocando tudo que a gente tinha de know-how dentro de um sistema computadorizado, junto com a equipe do P&D liderada pelo Marinho. E nisso eu trabalhei de 2008 a 2011, muito, porque eu viajava para São Paulo 3 vezes por semana, saía de fretado aqui de Campinas, voltava no final do dia. Nesse processo eu ganhei muita experiência, ganhei também peso corporal mesmo, porque é impressionante quando a gente migra também para um trabalho mais intelectual e não faz uma compensação física, a gente realmente desequilibra. Eu aprendi isso também até com a prática desse projeto, mas em 2011 a gente conclui esse projeto e começa a implantar em todas as unidades o nosso sistema. Então, de 2011 até hoje, então há 11 anos, eu venho mais nesse foco de desenvolvimento, de pesquisa, de novos produtos e novos processos, dando ajuda para todos os gestores das unidades, com os treinamentos, com o cronograma de treinamento, com avaliação de aula. Isso eu não trabalho sozinho, eu tenho a Danúzia que trabalha junto comigo, liderada pela diretora técnica, que é a Mônica. Então, assim, a gente sempre se respeitou, praticamente a gente nunca mesmo teve nenhuma coisa que nos afastou em nenhum momento. A gente tem uma história relativamente, assim, bonita de trabalhar juntos, assim, e respeitando as diferenças.
Cacá, e aí pegando nessa linha, né, de tudo que você foi trazendo para as unidades, implementando, como é que você vê hoje o momento atual das academias? O que salta os olhos é a necessidade que a prática corporal, assim, ela está trazendo para as pessoas, assim, uma necessidade de se cuidar, de não basta realmente a gente só querer viver num ciclo trabalho, comida, trabalho, final de semana, bebida, comida. Esse ciclo ele foi colocado em xeque quando a saúde foi determinante nesses últimos 2 anos para grande parte das pessoas de quem ficaria vivo e quem não ficaria vivo. Nesse momento, foi chamado a atenção. Ah, mas Cacá, isso é normal, quando a gente está numa situação de fragilidade de doença, a gente sempre pensa em ter saúde. Eu acho que, nesse caso, foi uma coisa muito maior, assim, mexeu com uma estrutura mesmo, da forma com que a gente vive, mexeu com muitas famílias, né, separou muitas coisas e você começa a perceber que a ginástica ela era primordial para uma saúde física e mental. Então, assim, na hora que as pessoas começaram a se limitar mais ainda no espaço, onde não podia sair, se locomover, elas começaram a perceber que o sedentarismo imposto era uma situação grave, e aí começa a refletir sobre o quanto eu também era sedentário, mesmo não tinha essa imposição, quer dizer, eu ainda era preso mesmo quando eu estava livre, né? Uhum. E aí, esse tipo de percepção, eu vi uma mudança, porque eu nunca tinha visto tanta gente andando de bicicleta quando tinha oportunidade, eu nunca vi tanta gente indo para praças, então, assim, eu acredito que isso mexeu com as pessoas. Na nossa área, o que mexeu? A gente precisou se organizar para entender que com essa experiência de 2 anos, as pessoas também aprenderam a fazer ginástica de forma remota, usando um aplicativo, de forma remota, um professor cuidando dela online, ao vivo, de forma remota, ela participando de uma aula gravada já. Então, assim, você começa a perceber que a mudança do contexto mudou o texto. Então, chegando na sua pergunta, hoje a palavra em moda é híbrido, né? Que é aquelas coisas que são as duas coisas na mesma situação, no mesmo objeto. Então, a academia, ela fala hoje que a academia se tornou híbrida, quer dizer assim, ela tem que estar tão preparada para receber as pessoas de forma presencial e também não deixar as pessoas sem um atendimento, sem um serviço, quando elas não tiverem presencialmente. Então, assim, a gente precisa cuidar das pessoas em todo o tempo que ela tiver. Porque antes você falava que você ia para a academia no seu tempo livre, mas o seu tempo livre requer um deslocamento, requer um horário, requer várias coisas. Quando você traz uma orientação para onde a pessoa tiver através de um aparelhinho como esse, onde todo mundo tem esse aparelho no Brasil, até é engraçado que a maioria tem 2 aparelhos, né? Não é um só. Então, assim, você começa a perceber que elas já têm a tecnologia necessária para poder receber as nossas instruções. E para poder trazer um dado aqui muito interessante, em 2019, em agosto de 2019, a Companhia Atlética já tinha o seu canal do YouTube com algumas aulas. Só que tinha em torno de 1.100 visualizações em agosto de 2019. Em agosto de 2020, eu imputei, assim, nós imputamos, o pessoal do P&D, do Mark, nós imputamos um conjunto de aulas que nós gravamos para um aplicativo esse aplicativo não saiu do forno, mas as aulas foram muito bem gravadas e foram cedidas a nós. E nós, no auge da pandemia, 2020, nós colocamos essas 37 aulas no YouTube. O que aconteceu? Saímos de 1.001 visualizações em agosto e passamos para 140 mil visualizações em agosto de 2020. Aí você fala assim, teve propaganda massiva? Não teve propaganda massiva. Então isso mostra que a marca Companhia Atlética tem por trás dela um sinônimo de qualidade,
de excelência técnica, de profissionais preocupados genuinamente com a saúde das pessoas, um produto que realmente pense nas pessoas. E esse produto deu para a gente um reforço, que se a gente tem essa marca, então dirigir ela nesse mundo híbrido vai ser um dos caminhos que a gente precisa trilhar. A gente já faz um gancho para a próxima pergunta, que é o que você vislumbra para esse cenário futuro? Se a gente pensar no futuro, assim, realmente uma visão bem futurista, nós estamos aí entrando em um cenário de metaverso. Né? Quem ainda não se familiarizou com esse termo, eu também não sou tão familiarizado, mas o pouco que eu vi é ver possibilidades onde aquela interação que antes ainda é distante ainda do professor com o aluno ou dos alunos entre os alunos, você pode estar em qualquer lugar desse planeta e você está entrando numa sala e vendo todos os seus colegas, vendo o professor e você fazendo a aula como se você tivesse todos numa cena de filme, numa instrução, numa paisagem bonita. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a experiência futura, que hoje a gente só conquista ela de maneira mais elaborada, indo até uma academia, você começa a ver nesse mundo do metaverso uma construção de uma experiência um pouco mais sofisticada, a ponto de não inibir as pessoas, porque muitas dessas tecnologias atuais, você entra nesse universo, é tudo muito dito assim, artificial, robotizado, algo que ainda te afasta. Mas o que eu tenho percebido, que o esforço grande é para você ter esse mundo também ligado a esse metaverso, esse mundo mais real. Agora, o quanto isso vai contribuir para o aspecto mental, eu não consigo ainda enxergar totalmente os efeitos, mas o que eu posso dizer que a prática de exercício, o efeito do exercício é físico. Então, assim, na hora que você pratica o exercício, seja ele no presencial, seja ele orientado como aqui, eu podia estar dando uma aula para você agora e você estaria na sua casa fazendo, e daqui a pouco você vai atender o seu marido, ou vai atender seu filho, e daqui a pouco está tudo conectado, a sua vida, ela tem a ginástica, tem o cacá, tem a companhia atlética, quer dizer, tudo isso é uma situação que eu acho que está se construindo e solidificando. Então, a experiência física, o efeito físico, se a pessoa praticar, ela vai obter, tanto numa sessão presencial, uma sessão remota, de maneira mais elaborada ou menos elaborada. O importante, que eu sinto ainda, a necessidade, eu vejo que o professor, o facilitador, o instrutor, a pessoa que é o líder, por exemplo, o inspirador, esse papel do profissional da educação física, ainda eu vejo nele uma importância. Eu vejo nele uma importância de você reconhecer nuances, reconhecer melhorias pequenas, particularidades, feedbacks pontuais. Eu acredito assim que existe ainda um espaço para uma interação ainda mais próxima. E isso, praticamente, eu acho que isso vai se tornar um artigo de luxo no seguinte sentido: vai ser raro de achar, porque a tendência é a gente cada vez mais usar computadores para nos ajudar, vai ser raro de achar, e vai ser também, quem tem, vai ser meio difícil de imitar, porque pessoas são únicas, né? Então as pessoas, elas têm umas coisas que são só delas, né? Então vai existir uma beleza rara aí nessa história. Então, resumindo, eu acredito que no futuro vai ter mais chance das pessoas em todas as escalas, em todas as esferas que a gente chama ainda social, ainda tem essa questão de avaliar, porque tem pessoas que não fazem ginástica porque não faz parte da educação delas, desde quando nasce, a ginástica não é uma coisa na casa delas. Mas no momento que isso se popularizar, diversas formas pode acontecer, diversas formas, pode acontecer através dos ensinos
das escolas, pode ser através de redes sociais, pode ser, você promove em massa muito mais hoje do que antes. Eu posso chegar em jovens muito mais. Se eu acoplar num vídeo do YouTube, do Naruto, uma propaganda da Companhia Atlética Kids, eu tenho certeza que a molecada vai ficar vendo aquele comercial, porque está lotado de gente vendo o Naruto. Então, assim, você consegue chegar nessas crianças, talvez mais, só que essa tecnologia precisa ser dominada por nós. Porque eu acredito que se a gente quer ainda com a nossa assinatura, gente cuidando de gente, fazer com que as pessoas saiam melhor do que entraram, e a nossa missão é fazer as pessoas, assim, estar bem fisicamente e ter novos amigos, a gente só vai precisar calibrar a tecnologia para cumprir essa missão, né? Mas eu não perco essa missão de vista, tá? Independente da tecnologia, eu não perco a missão de vista. Eu acho que a companhia tem tudo para poder chegar nas casas das pessoas e ser reconhecidas como uma das plataformas mais, assim, de qualidade técnica que possa oferecer segurança e eficácia na hora da prática de exercício físico. Eu não quero pensar o contrário, porque para mim não tem o contrário disso. Sim. O Cacá, e aí agora a gente já partindo, né, para o final do nosso papo aqui, perguntas mais pessoais, tá bom? O que te motiva a sair da cama todos os dias de manhã? Eu, assim, particularmente, eu sou apaixonado mesmo pelo meu trabalho. Assim, eu consegui descobrir que em cada encontro que eu tenho no meu dia, assim, é uma infinidade de possibilidades, sabe? E eu fico, assim, até emocionado, porque eu quero acordar logo, né? Para poder... É verdade, tem gente que adora ficar na cama e adora... Isso eu respeito e não tem nada a ver com workaholic. É como se você quisesse... É como se tivesse noção que a gente tem um limite físico, tenho noção de que a gente tem um braço, um tamanho de braço, mas eu tenho uma noção também do meu poder vital, sabe? De vida, para poder fazer isso. Então, as pessoas me perguntam exatamente isso. Como é que você consegue manter esse nível de motivação muito alta? Eu digo a você com toda a sinceridade, é a vontade de descobrir coisas novas mesmo, assim, despertar coisas novas. Eu falo assim, eu converso com pessoas assim repetidamente, mas eu fico tão atento no que elas estão falando, como agora a gente está aqui conversando, né? Então, assim, um dia a minha esposa perguntou, por que você acorda mesmo no final de semana tão cedo? Eu disse para ela assim, nossa, mas eu sinto uma necessidade de levantar e ver outras coisas, fazer outras coisas. E eu faço ginástica, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha alimentação muito bem desde os 12 anos, né? Eu tô com 43 anos, então eu posso dizer que até antes dos 12, com certeza eu não tinha tanta percepção da alimentação. Então, assim, o que me motiva? De verdade, eu acho que é essa noção que a gente tem realmente uma vida que existe um limite aqui e eu preciso aproveitar ela não de maneira aleatória, mas de uma maneira muito disciplinada, escutando pessoas, sendo curioso, mais do que nunca sendo curioso, não, julgando menos. Se você tiver, não sei como que é o seu WhatsApp, mas se você pegar o nosso WhatsApp hoje e fizer uma pesquisa leve de 10 mensagens que você ouve ou você lê, a maioria delas tem situações que podem te colocar para um lado ruim de resposta, um lado impetuoso, um lado que você pode azedar o relacionamento, e você não sabe como isso eu gosto de que aconteça, porque eu uso a arte da diplomacia para ver como isso eu posso ser... Você nem imagina como isso as pessoas estão me desenvolvendo ao invés de achar que estão me atacando. E eu estou até contando aqui uma dica, né? Então, assim... eu falo assim, quando alguém vem com flores, assim, eu respeito tanto quando alguém vem com espada, entendeu? Qual o lema da sua vida? Eu gosto de um lema, assim, que é bem, assim, meu, assim, é um lema que eu vou dar uma cena, é o lema. Estou no carro com meu irmão, com 12 para 13 anos de idade. O semáforo está para parar. Um cara puxando um carrinho
de badulhaque dentro do carrinho, empurrando um carro, a roda desmonta. Eu abro a porta, vou até o carrinho e ergo. Com 12, 13 anos eu era forte, que eu fazia judô, era até gordinho, levantava mesmo, ajudava a pessoa a colocar o carro. Então eu faço o necessário. Esse é o meu lema. Eu não estou olhando para quem eu vou fazer. O servir, né, Cacá? O servir. É uma coisa muito forte. Uhum. Né? As pessoas realmente me elogiam por isso e eu descobri que essa foi uma cena que o meu irmão me contou e essa é uma cena que eu tinha já deletado. E ele me contou, não recente, mas ele me contou, eu falei, exatamente, é o que é necessário ser feito, não é para quem, não é se vou medir, não, é o que tem que ser feito, sabe? E para fechar, numa palavra, quem é o Cacá? É assim, acho que o silêncio que todo mundo escutou é isso. Eu não julgo de primeira, geralmente eu reflito muito o que as pessoas falam. Eu sou uma esponja, então muitas vezes as pessoas me perguntam do outro lado, você tá aí, Cacá? Você mesmo um dia perguntou, você tá me ouvindo bem? Eu respondo assim, não você lembra? Eu respondo assim para você, eu estou ouvindo sim, é que eu estou tão em silêncio para escutar exatamente o que você quer me passar. Mas não é o que você está falando em palavras, mas você que realmente quer passar a mensagem. Então o Cacá é um ser que está querendo aprender mesmo assim com as possibilidades que as pessoas principalmente me oferecem, como hoje. Você me fez refletir em vários pontos, então E o você Cacá também me fez refletir, acho que todos que estão te ouvindo aqui, e eu te agradeço muito por isso, viu? Por ter trazido a sua essência nas suas respostas, ter sido aberto, né? A falar sobre você, sobre a sua história. Poucos conhecem, quer dizer, muitos na companhia te conhecem, mas poucos sabem, né? Da trajetória. E isso enriquece muito a gente, porque a gente vê o seu trabalho, então né, tem todo por trás tem uma história, tem um encadeamento, né, de situações, de processos, e a gente entende por que você é o Cacá. Eu quero te agradecer muito, viu, querido? Eu agradeço a oportunidade. Quero agradecer também, assim, de maneira bem rápida, as pessoas que me deram essa sustentação inicial, né? Que é a minha mãe e meu pai, né? E a minha segunda mãe, que foi a minha irmã, que me cuidou muito, me deu muita noção moral das coisas. Isso é muito importante, né? A gente ter essa oportunidade de ter pessoas que nos guiem, né? O próprio Edward, que me deu, querendo ou não, em nome da companhia, me deu a oportunidade de trabalhar, né, na companhia e eu tento retribuir, ele sabe disso, eu tento retribuir com as minhas ações aí, todos os dias aí para a Companhia Atlética ser o local realmente que as pessoas possam ser cuidadas. Com certeza. Cacá, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado. Fica com Deus. Um grande beijo a todos. Muito obrigado, Cintia.